Bom, a introdução no livro O Grande Conflito de Ellen White vai nos dar uma pequena explicação. Mas antes, pedir para você se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão gozava plena comunhão com seu Criador. Desde, porém, que o homem ele se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ela ficou privada desse alto privilégio. E pelo plano de redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com os céus. Porque Deus tem se comunicado com os homens mediante o seu Espírito. E a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas a seus servos escolhidos. Homens santos de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21. Então, durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Aquele dentre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas, eles comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento de gerações em gerações sucessivas. A revelação escrita dada de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos que até então revelados, os quais enfeixou em volume, esse trabalho ele prosseguiu por um espaço de 1600 anos. Desde Moisés, autor do Gênesis, até João o Evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do Evangelho. A Escritura Sagrada ela aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas e no variado estilo dos seus diferentes livros. Ele apresenta características de diversos escritores. As verdades reveladas, elas são dadas por inspiração de Deus. Isso está em 2 Timóteo, lá no capítulo 3. Acham-se, contudo, expressa em palavras de homens. O Ser Infinito, por meio do seu Santo Espírito, ele derramou luz no entendimento e coração dos seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi revelada concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus e por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana, mas a Escritura Sagrada, com suas divinas verdades expressas em linguagem de homens, ela apresenta uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Assim,
verdade com relação à Escritura. Como foi em relação ao Cristo, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João falou isso. Escritos em épocas diferentes por homens de origem e posição diversas, variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um singular contraste de estilos e uma variedade de formas dos assuntos expostos. A fraseologia dos diferentes escritos, ela divergem, expondo uns os mesmos fatos com a maior clareza dos outros. E como sucede às vezes, tratarem o mesmo assunto sob aspectos e relações diferentes, pode parecer ao leitor de ocasião, imbuído de algum preconceito, que os seus conceitos eles divergem. Quando um meditado estudo deixa transparecer claramente o seu fundo harmônico. Sendo tratada por individualidades distintas, a verdade nos é assim apresentada nos seus diferentes aspectos. Um escritor se impressiona mais com uma face da questão e se especializa naqueles pontos que têm relação mais diretas com as suas experiências pessoais, o que ele melhor percebe e aprecia. E ao passo que o outro, ele prefere encará-la por um outro prisma, cada qual, porém, sob a direção de um mesmo espírito, ele apresenta aquilo que mais particular impressão exerce sobre o seu espírito, resultando daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas perfeitamente harmônicos entre si. Então as verdades assim reveladas, elas formam um conjunto perfeito que admiravelmente se adapta às necessidades do homem em todas as condições e experiências da vida. É assim que Deus se agradou comunicar sua verdade ao mundo por meio de agências humanas que Ele próprio, pelo seu Espírito, faz idôneas para essa missão, dirigindo-lhes a mente no tocante aos que devem falar ou escrever. Desculpe o barulho, mas hoje está bem movimentado. Os tesouros divinos são, deste modo, confiados a vasos terrestres, sem, contudo, nada perderem de sua origem celestial. O testemunho nos é transmitido nas expressões imperfeitas de nossa linguagem, conservando, todavia, o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso, ele descobre a virtude divina. Superabundamente em graça e verdade. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador da doutrina
a pedra de toque da experiência religiosa. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 a 17. Todavia, o fato que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra, ela não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito ele foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. E visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor a Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo o ensino e experiência devem ser aferidos. E diz o apóstolo João: não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas. E se tem levantado no mundo também. Isso está em 1 João, versículo 4, 1. Isaías declara o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Muito descrédito tem acarretado a obra do Espírito Santo e erro de certa gente que, presumindo ser iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.